Olá, seja bem-vindo. Este é o programa Empreendedores Católicos pela Rede Católica da Igreja para todo o Brasil. E nós recebemos hoje, aqui, essa semana, o empresário paranaense Antônio Carlos de Oliveira. Ele que trabalha no ramo de siderurgia e energia. Antônio Carlos, muito obrigado por dispor um pouco do seu tempo nessa semana para gravar esse programa conosco. Obrigado a você, obrigado pela oportunidade de estar aqui e ficar alguns momentos e compartilhar um pouco da nossa experiência com vocês. O Antônio Carlos é proprietário da Rocais Brasil. Rocais Brasil com Z, né? Brasil com Z. Rocais significa o quê? Rocais, na realidade, é uma empresa familiar. São as iniciais H de Hugo, que é meu filho e sócio da Rocais, né? O de Oliveira, que é meu último nome, C de Carlos, que é o nome do meio, Antônio, I de Igor, que é o filho caçula, e Z de Zilda, que é minha esposa. Aí estamos aí na caminhada, casados há 27 anos. E a Rocais surge em qual momento da sua vida? Quando que você começa a atuar neste ramo de siderurgia e energia? Ela surgiu a partir do momento que, desde o último trabalho, o último desafio meu, num grupo empresarial, o presidente do grupo me disse muito singelamente: é o momento que você tem de criar e desenvolver o teu negócio. E eu fundei a Rocais nos anos de 2000, 2001, e comecei a trabalhar. Ali que começamos a história da Rocais. Começamos representando algumas siderúrgicas da Venezuela e da Espanha, na área de siderurgia, obviamente, e uma empresa de alumínio aqui para o Brasil. Um momento difícil, aquele momento, e começamos um pouco de receio, medo, mas com o apoio da esposa, da família, né? E principalmente de Deus, né? Da fé, base da a fé. A fé. A sua empresa já começa internacional, você já começa a trabalhar com o mercado internacional ou não? Já começa com o mercado internacional. O mercado brasileiro veio a partir de 2011, onde nós já vimos com uma larga experiência no mercado siderúrgico de alumínio. Eu comecei com commodity. No alumínio, por exemplo, nós começamos a vender commodity e eu entendi em algum momento que eu deveria agregar valor e gerar riquezas, não só financeiras, mas também sociais, para a comunidade que eu vivo, ou o país, enfim. E aí nós começamos a pensar em trazer outros produtos, importar, e viramos importadores, e aí apareceu a Rocais Brasil, que foi o braço brasileiro da nossa operação, que importa alumínio. Hoje nós trabalhamos com embalagem de alumínio para aerosol. Vocês importam de onde? Da Venezuela, onde nós temos uma joint venture comercial com uma estatal venezuelana, né? Apesar de ser estatal, nós separamos muito as operações, porque separamos muito política de economia lá. E procuramos dali produzir as embalagens e trazer para o Brasil. E daqui vender aos nossos clientes. É um mercado complexo, não? É complexo porque o alumínio ele é uma matéria-prima complicada, é uma matéria-prima que teoricamente, na origem, ela até polui um pouco o ambiente e tudo mais. Então nós buscamos sair da commodity. Nós procuramos reinventar um pouco o negócio, e lá nos anos de 2010 eu percebi numa das minhas viagens que eu deveria trabalhar em duas áreas. Na área de energia, né, com cabos de alumínio, e assim eu fiz. Hoje nós somos um dos provedores, né, com essa companhia venezuelana de cabos aqui no Brasil. Nós fornecemos para as grandes linhas de transmissão cabos de alumínio, e também as embalagens de alumínio. Antônio, como é que é trabalhar na Venezuela? Aqui no Brasil, quando a gente fala do governo da Venezuela, a gente tem uma impressão que muitas vezes não é verdadeira, ou e a gente não sabe, né? E você que está lá e está aqui, como é que é? É difícil porque nós trabalhamos em dois tipos de economia. Uma economia que precisa ser, na realidade, muito dinâmica, muito rápida,
E em contrapartida, na Venezuela, nós temos uma economia de Estado. É mais lenta? É mais lento, processos mais lentos, mas colaboradores de fábrica extremamente comprometidos, porém tem que respeitar os tempos do Estado, e nós fazemos assim, ou seja, nós temos hoje lá uma planta onde nós, ao longo do tempo, conseguimos construir uma relação muito bacana, separando política de empresa, né? Tivemos a oportunidade de fazer negócios com eles no Brasil, mas não é fácil, porque assim, para nós, eu que sou católico, eu que sinto muito a comunidade, é muito normal você ir a um supermercado e não ter produto, né? É muito comum você ter um funcionário faltando porque ele tem que ficar na fila para comprar comida, né? É um sistema muito diferente do nosso, muito diferente. Então, assim, é bastante complicado, mas nós trabalhamos, superamos isso e hoje estamos caminhando bem com eles. Antes de gravar a entrevista, aqui nos bastidores, né, o Antônio me disse que ele é uma pessoa muito simples, mas a gente percebe que é um estrategista, é um grande empreendedor. Tanto é que você está atuando aí no mercado internacional com muita competência já há muitos anos. Queria que você explicasse como é que você chegou a este mercado. Você passou por outros mercados antes de trabalhar com siderurgia e energia? Sim, trabalhei. Antes de trabalhar com siderurgia e energia, eu fui executivo de algumas companhias, dentre elas algumas de alimentos aqui no Brasil, e foi um grande desafio. Para mim foi fantástico, porque despertou em mim a vontade, a motivação, né, e o desafio de criar soluções que eu pensava, bom, ok, eu preciso desenvolver alguma coisa que possa gerar e agregar riquezas, seja para a minha empresa ou a empresa que eu trabalhava, ou principalmente para as pessoas, né? E aí conseguimos criar alguns produtos que hoje estão na mesa do consumidor brasileiro. Por exemplo? Por exemplo, um frango desfiado. Por exemplo, tem um produto que a população de modo geral conhece muito, que é um produto à base de fruta, né, laranja e limão, aí largamente vendido no mercado, chamado Tampico. Você criou? Não, na realidade eu desenvolvi o mercado desse produto, porque o brasileiro, ele conhecia suco de laranja, das laranjinhas, chamadas Isso. laranjinhas. E o empresário paranaense também, que trouxe esse produto, percebeu, falou, Antônio, eu preciso colocar esse produto no mercado. Entendi. Aí eu fui para lá e desenvolvi um mercado, foi um case no mercado brasileiro. O Tampico é muito conhecido por todos nós, né? Muito conhecido no país inteiro. É muito bacana e assim, foi por aí afora. E aí as viagens também agregaram bastante na minha vida internacional. Bom, nós vamos falar sobre as suas viagens, sobre as suas experiências internacionais no próximo bloco. Estamos recebendo hoje aqui no programa Empreendedores Católicos pela Rede Católica da Igreja, o empreendedor católico Antônio Carlos de Oliveira, que atua no ramo de siderurgia e energia. Daqui a pouco a gente volta. O programa Empreendedores Católicos, na Rede Católica da Igreja para todo o Brasil, recebe hoje o empresário paranaense Antônio Carlos de Oliveira. Ele que é proprietário da Rocais Brasil, uma empresa que atua no setor de siderurgia e energia. Vamos falar um pouquinho da sua experiência internacional relacionada à fé, né? A gente sabe que você, em suas diversas viagens por diversos países, sempre faz questão de evangelizar. Como é que funciona este processo? Eu procuro, normalmente nas minhas viagens, aliar, quando posso, obviamente, né? Porque você passa, às vezes, um dia, dois, num ou no outro lugar, né? Mas nas viagens internacionais eu procuro aliar os meus compromissos profissionais com conhecer qual é a realidade local, entender
porque para o meu negócio, para a minha empresa e para a minha vida é importante, para desenvolver qualquer coisa, conhecer qual é a realidade, como funciona. Então, por exemplo, quando eu vou à Venezuela, ou à Colômbia, ou ao México, como já estive, ou então Índia, Oriente Médio, não importa, eu procuro ir, por exemplo, na Venezuela, visitar Petare, que é um lugar... Petare, que é um bairro? É uma favela, vamos dizer assim, para o Brasil seria uma favela, né? E para eles chamam de bairro, né? Que são áreas muito pobres, muito violentas, mas que eu, como ministro da Eucaristia, também procuro ir até lá para conhecer, para visitar, entender. Só, obviamente que eu tenho que entrar e sair durante o dia, mas eu procuro sempre conhecer a população local, conhecer os hábitos locais, ou seja, aprender com eles e às vezes até tentar de alguma maneira ajudar. Quando que você vai a uma favela? Quando você vai a uma favela, por exemplo, você faz um planejamento estratégico para evangelizar ou você chega assim, na simplicidade, sozinho? Como é que é? Não, eu chego na simplicidade, obviamente sempre com alguém, né, local, porque tem que ter alguém local, e com Deus no coração. Não tem como. Só isso? É o suficiente, né? Já tenho colegas aí de missão que já sofreram muito, foram baleados, alguns na caminhada, né, tiveram problemas mais sérios, mas via de regra eu vou nas minhas caminhadas conhecer a população local, conhecer o hábito local, entender e aplicar, tentar aplicar na minha vida, na minha comunidade, na evangelização que a gente procura fazer, né? Que nós somos missionários na essência, né? E aplicar no meu país, seja via os meus negócios ou mesmo na caminhada que nós temos na igreja. Você está no Brasil, vai para a Venezuela fazer negócio e também reserva um momento para ir na favela, na comunidade, evangelizar. Conta para o nosso telespectador, quem está nos acompanhando, Antônio, como que você evangeliza? Com palavras, com atitudes, com ações sociais. Chegar numa favela na Venezuela, né, e ter uma ação prática. Eu gostaria de saber, entender melhor como é que funciona esse teu trabalho. Na verdade, eu procuro sempre trabalhar em algumas frentes. Primeiro, a evangelização sob o ponto de vista realmente religioso, como ministro da Eucaristia, ou mesmo como um leigo, né, católico, conhecendo e tentando apoiar aquelas famílias, orientar as famílias, orientar crianças, né? Catequese, pela palavra. Pela palavra, porque você não tem como num país pobre ajudar com dinheiro, naquele momento dinheiro que você tem na mão no bolso. A minha vontade era entregar minha roupa para eles, né? Mas não vai solucionar o não problema vai resolver de todo o problema mundo deles. O problema deles resolve com uma boa base de educação. Tem que ter educação, tem que ter formação, né? Tem que ter família, porque o jovem hoje de países muito pobres e muito violentos saem muito cedo da família, do seio da família, e vão para a droga, por narcotráfico. Eu já estive em zonas de guerra onde eles vão guerrear, garotos de 13, 14 anos. Né? Então tem toda a sorte. Muito triste, né? É muito triste. Então eu procuro sempre por palavras, por orientação, e muitas vezes aí quando estou em empresas que são provedores nossos, seja lá ou em outros países, eu procuro sempre conversar com os gerentes, com os diretores, e deixar claro quem eu sou, o que eu faço e qual é a minha fé. E qual a tua missão também. E qual a minha missão. Porque eu percebo que você lida com isso o tempo todo como missão mesmo, né? Você é um empresário missionário. É assim que você se enxerga? Sim, sim. Porque não tem como uma pessoa como eu, que já andou pelo menos 19% do planeta, que já conhece o Brasil, preciso aprender muito do meu país, da América Latina, enfim, da onde eu fui, mas quem conhece tem que tratar isso como missão. A gente procura conversar, às vezes eu faço viagens longas de 10, 12, 14 horas, que eu preciso conversar com alguém. Às vezes eu converso com meu filho, muitas vezes com ele, quando estamos viajando, ou então às vezes com as comissárias de bordo. Vem cá, querida, você é da onde, faz o quê? E a tua família, você está casada, você tem que tipo de religião é a tua? Você vive de que forma?
quer dizer, respeitando, claro, em todos os momentos, a integridade e a reserva da pessoa, né? Então eu procuro sempre, como empresário, estar sempre em missão. As questões religiosas na Venezuela, eu gosto muito do caso da Venezuela porque a gente tem recebido muitas notícias desse país nos últimos anos aqui, né? Elas dificultam o processo de evangelização? Se você comparar com o Brasil, neste contexto todo que nós estamos vivendo? Dificulta por alguns motivos, né? O governo é um dos fatores impeditivos, talvez não seja o principal. A igreja procura celebrar, abrir suas igrejas, mas o aspecto político, a esquerda, a direita que eles chamam, ou enfim, já tive em algumas viagens lá que eu queria ir à missa 6 da tarde, mas eu tinha que ir à quarta-feira 1h da tarde, porque era o dia que abria a igreja. Tem as suas limitações. Tem. Como, por exemplo, na China, onde eu procurei uma igreja para participar de uma missa e, infelizmente, naquela localidade, não que não tenha, mas naquela localidade, diz, olha, aqui só quando o partido autoriza. Antônio, você é, de fato, aquele missionário leigo, né, que a igreja tanto pede, tanto implora para que os leigos sejam. E você o faz muito bem, pelo jeito, né? Você vai à Índia, você vai à China, por exemplo, à Venezuela, retorna ao Brasil. Quando você volta para cá, volta mais forte, mais fortalecido para gerenciar os seus negócios e também para ser esse missionário evangelizador. Você volta mais forte? Volto. Espiritualmente sempre volto, porque você sempre agrega algo mais onde você foi para tentar partilhar, testemunhar, orientar aqui na tua comunidade, no teu país, na sua cidade. Então você volta mais fortalecido. E claro que empresarialmente isso acontece também, porque você vai conhecendo novos provedores, novas pessoas, e é impossível que você não tenha um relacionamento com um gerente, um diretor, um proprietário de uma indústria e vire amigo. Eu tenho amigos empresários de outros lugares que estão aí, indiano, que eu quero ir na tua casa. Indiano, em 2013, eu fui com a minha família para a Índia, né? Porque um amigo falou, meu filho vai casar, você me desculpa, a cerimônia não é católica, mas eu gostaria que você fosse lá. Que bonito. Então, fomos lá. Já é fruto desse trabalho todo que você faz, né? Que bom ouvir essa história, que bom ouvir histórias como essa, a do Antônio Carlos de Oliveira, né? Que tinha tudo para não se intrometer nessa questão de igreja, de religião, de missão, e é um grande leigo católico evangelizador. Ele trabalha no ramo de siderurgia, viaja o mundo e sempre que viaja leva a palavra de Deus e volta mais forte. No próximo bloco nós vamos saber quando que ele teve essa experiência pessoal com Jesus que o fez evangelizar mundo afora e também no mundo empresarial. Em instantes, já já a gente volta. Estou muito feliz hoje de receber aqui no Empreendedores Católicos, pela Rede Católica da Igreja, o empresário paranaense Antônio Carlos de Oliveira, que atua no setor de siderurgia e energia. Ele trabalha em vários países, né? Contou pra gente aqui como é que é o mercado internacional de siderurgia, de energia e também essa experiência bonita que ele nos traz, que é a evangelização em todos os lugares que ele vai fazer negócio, ele também evangeliza. Antônio Carlos, e agora falamos muito dessa evangelização paralela, né? Fora, extra, e a evangelização interna. Eu queria que você comentasse um pouquinho como é que você gerencia as questões de fé na sua empresa, nos seus negócios. Sim. Nós na empresa, eu particularmente na empresa, por conta de ter outros 2 sócios, que é minha esposa e meu filho, eu já começo com muito rigor do ponto de vista empresarial, porém sempre sob a luz da evangelização, da orientação, e os nossos colaboradores, que não são muitos, né? Nós não somos uma multinacional, nós somos uma empresa
de pequeno para médio porte. Em quantos vocês são? Hoje entre nós e mais colaboradores, somos em 15, 20 pessoas. Agora, indiretamente, já tem um número bem maior. Em quantidade de pessoas, aparentemente pequena, né? Mas tem uma movimentação financeira razoável. É bem maior, é bem maior. A movimentação, nós passamos aí hoje da casa dos 4 milhões, 5 milhões de dólares por ano na operação, e estamos, graças a Deus, crescendo, porque nós precisamos reinventar o negócio da empresa. Estão crescendo, mesmo nesse momento de crise? Estamos porque, assim, eu venho do mercado de commodity, que é um mercado extremamente áspero, muito impessoal e de margens baixíssimas. Então, eu precisava sair disso, ou seja, de vender milhares de toneladas e transformar as milhares de toneladas em caixas de 20 quilos, de 10 quilos, e fazer a distribuição do meu produto, e aí é Brasil, aqui é a Rocais Brasil, ponto a ponto, em todo o estado, ou seja, hoje nós cobrimos o estado todo com 100 quilos de produto. Por quê? Porque eu saí de um volume grande, apesar de vender volumes grandes na Rocais International, eu atuo e me interessa muito mais desenvolver aqui, porque os meus colaboradores estão focados em desenvolver, em atuar no mercado de distribuição, entregar pequenos volumes. E ao mesmo tempo, exijo bastante que eles possam, do ponto de vista de formação, estudar, que eles tenham uma base religiosa. Na nossa empresa, nós convivemos harmoniosamente com o católico, minha esposa, eu, meu filho, mas eu também tenho, dentro da empresa, eu tenho que respeitar os princípios. Pastor evangélico, nós temos um colega da nossa empresa na Venezuela, no escritório, que é muçulmano, tudo bem, é uma pessoa, mas enfim. Você consegue fazer esse diálogo muito bem. Muito bem, porque tem que haver, nós temos as discussões diárias, mas o nosso foco empresarial é crescer, desenvolver, ampliar as nossas operações aqui no Brasil, e estamos fazendo, porque nós precisamos, no momento atual da economia, nós precisamos mudar, nos adequar. O Brasil é um país tributariamente muito complexo, né? Se você pensar em venda em dólares, é um país relativamente simples. Mas do ponto de vista de venda em reais, nós temos sistemas tributários no Brasil que pesados demais. Pesados demais. Complexo, quando você fala, é um sistema pesado, né? Pesado e complexo mesmo, porque você tem uma tributação específica para um estado no sul do Brasil, outra para o norte, outra para o centro-oeste. Então você, além de ser empresário e comprar um produto, trazer para o Brasil e colocá-lo no mercado, você tem que entender da parte tributária, você tem que cuidar com os custos internos, por isso que é uma operação muito enxuta, né? Dos profissionais que atuam com você, eles têm que estar focados no negócio, eles têm que estar dirigidos para aquela operação, então eu cobro muito do pessoal isso. Antônio, você nos trouxe uma palavra áspera, né? Um mercado muito áspero. A fé alivia essa situação? A fé te dá um alívio para transitar sobre esse mercado desumano, muitas vezes, como você falou? Alivia, porque assim, nós operamos com mercados, quando nós abrimos as portas dos nossos escritórios aqui no Brasil, existem mercados que estão fechando. Provedores nossos na China, que lá já é noite. Em contrapartida, nós temos provedores na Venezuela que ainda não amanheceu. Sim. E aí você lida com mercados tão ásperos assim, aí você tem que ter um momento, para nós a fé, ela é tudo para dar uma aliviada, aquela parada, aquele stand-by no dia a dia. Quando que você teve a tua experiência, o encontro pessoal com Jesus? Qual momento na sua vida foi marcante? Foi 17 de junho de 2012, eu e minha esposa estávamos no encontro de casais, coordenando um encontro de casais, aqui em Curitiba. Somos paroquianos aqui da Igreja do Portão, né? E no final do encontro nós tivemos a missa de encerramento, né? E no momento da comunhão, em frente ao padre, no momento da comunhão, exatamente naquele momento, eu recebendo a comunhão,
da minha esposa, naquele momento, que também ministra, eu sofri aquela descarga elétrica de sei lá quantos mil volts, né, que é o AVC, né, que é aquela convulsão poderosíssima. Você teve um AVC? AVC. Eu fiz um AVC de grandes proporções, tive uma perda neural de mais ou menos 40%, né, ou seja, metade, para quem não conhece, perdeu metade dos neurônios do seu cérebro. Ficou sem enxergar, sem ouvir? Fiquei sem enxergar, sem ouvir, sabe? 11 dias em UTI, sabe? Isso aconteceu no encontro, então? Aconteceu no encontro. Diante de Jesus. E ele, quando eu deitei, quando eu caí, naquele momento eu percebi, puxa, naquele momento eu via claramente na minha frente o padre, toda a comunidade, naquele momento, comunidade, quer dizer, os casais em volta rezando, orando, rezando por mim, para mim, né? Por mim, não, para mim. Você lembra disso, né? E lembro, mas depois eu fui em coma e não lembro de mais nada, mas na verdade, naquele momento, a minha experiência foi muito profunda com Jesus, porque eu percebi claramente que o meu caminho é esse. Além da missão, além da empresa, além de viagens, ela se resumia numa simplicidade de ter o bem pelo bem, né? Antônio, muito bonita a sua história. Eu gostaria de ficar aqui um tempão falando com você, né? Quem sabe um dia, muito tempo, mas o nosso formato é esse, de 30 minutos, 3 blocos, enfim. Uma mensagem para quem está nos assistindo, uma mensagem para quem quer empreender e quem quer empreender ou já empreende diante dos projetos de Deus, como você. Sim. A minha recomendação é: se motive em Deus, acredite firmemente no teu propósito, naquilo que você crê que vai dar certo, dará certo, mas aplique nisso força, foco, motivação e fé em Deus, tá? Envolva pessoas do bem e sempre aplique os resultados do seu trabalho numa cadeia chamada cadeia do bem sempre. Cadeia do bem. Isso aí. Círculo do bem. Círculo do bem. Muito obrigado, parabéns pela sua história. Foi um prazer recebê-lo aqui conosco, viu? Obrigado a você. Uma história bonita, verdadeira, honesta, simples e que certamente vai motivar, já está motivando muita gente que nos acompanha pela rede católica da Igreja. Eu tive o prazer de conversar hoje aqui no Empreendedores Católicos, o empresário paranaense Antônio Carlos de Oliveira, ele que é proprietário da Rocais Brasil, que atua no setor de siderurgia e energia no Brasil e em outros países. Uma frase do Papa Bento XVI aos empresários em 2014, eu vou recordar aqui na Itália. A crise pode ser considerada como uma oportunidade do ponto de vista da revisão dos modelos de desenvolvimento e de uma nova organização no mundo financeiro. Um tempo novo. Um tempo novo. Vamos proporcionar a nós mesmos um tempo novo. Uma boa semana e até o próximo programa.